Meus queridos catequizandos de Crisma, eu desejo a vocês saúde, paz e bem. Porque sem saúde nós não somos nada, né? Então eu desejo do fundo do meu coração saúde, paz e bem. Esse é mais um encontro, eu estou em débito com vocês, deveria ter acontecido sábado, mas eu realmente fiquei bastante adoentada e eu não tive condições físicas e nem mentais de ministrar uma aula à distância, né? Então, eu precisei primeiro me restabelecer para que eu pudesse passar alguma coisa de qualidade, inspirada pelo Espírito Santo, ou pelo menos buscar fazer com que esse encontro ele fosse uma, uma obra do Espírito Santo. Eu sempre peço muito isso a Deus, que me ajude, que coloque em mim as palavras certas, porque sem Jesus, sem a Santíssima Trindade, nós não somos nada, e eu muito menos ainda. Então, a gente pede muito a Deus que venham as palavras certas, que venham as coisas certas, para iluminar cada vez mais vocês, porque o passo que vocês vão dar brevemente é um atestado de que você realmente quer permanecer católico e que um dia, quando Deus lhe chamar para um de seus morados, você vai na fé católica, né? Na fé que só Jesus conhece, como nas celebrações eucarísticas, na hora de rezar pelas pessoas que já se foram, o padre diz, cuja fé só vós conhecestes. Então, o passo que vocês estão dando para se crismarem é para se solidificar na religião católica. Então, minhas boas-vindas e recebam, ainda que à distância, o meu abraço, tá? Eu comecei a fazer uma explanação sobre o credo, ou creio em Deus Pai, ou creio, eu não sei como você trata, como você chama esta oração, né? Muitos chamam o credo, eu chamo credo. Mas tem pessoas que dizem eu rezei, eu creio em Deus Pai. E tem pessoas que dizem eu rezei, eu creio, eu sei rezar o creio. Eu não sei se você já sabe rezar o creio, creio em Deus Pai ou credo. Eu não sei. Se você ainda não sabe, você vai aprender. Nos conteúdos que eu enviar às pessoas que trabalham, eu vou mandar os conteúdos pelo e-mail. Todos já me passaram o e-mail, eu vou passar os conteúdos por e-mail. Queria muito que você imprimisse, que você lesse, né? Que você guardasse realmente essas palavras no seu coração, porque, como eu disse no vídeo anterior, a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. E eu tenho buscado dar o meu melhor, dentro das minhas limitações, para que você conheça e aprenda a amar como eu amo, né? Ou pelo menos mais do que eu amo, né? Esse é o meu desejo, né? Uma semente que germinar, eu já posso morrer em paz, morrer tranquila, né? Então, o creio em Deus Pai, ele vai nesse material. Quem for para o encontro presencial vai receber o material impresso, tá? E quem não pode, porque trabalha, vai receber por e-mail. E neste material sempre vai ter a oração do credo. Creio ou creio em Deus Pai, tá? Então, se você ainda não sabe rezar, você vai aprender. Porque todo capítulo eu vou fazer a explanação num vídeo só, mas eu particionei em várias etapas, porque é uma meditação realmente do creio. O creio é a nossa maior profissão de fé, é a maior profissão de fé do católico. Depois da renovação das promessas do batismo, o credo ou creio em Deus Pai, ele é um atestado, ele é uma prova, né, da nossa firmeza na religião católica. Nós, rezando o credo, nós estamos não só alegando, nós estamos afirmando que cremos em tudo aquilo que estamos rezando. O credo, ele é tido como profissão de fé. Então, tanto
que ele faz parte da liturgia da palavra na Santa Missa. Depois que faz-se a primeira leitura, Salmo responsorial, segunda leitura, Evangelho e homilia, em seguida vem a profissão de fé, que é o credo. Em alguns momentos, em algumas solenidades muito sublimes, a profissão de fé é um pouco mais extensa, um pouco mais diferente do credo que nós estamos acostumados a rezar. É o símbolo niceno constantinopolitano. É um credo bem maior. É um credo que foi rezado no início da igreja, que ainda caminhava com os discípulos de Jesus, e era bem mais, assim, amplo, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancialmente ao Pai. Então, é um credo bem mais extenso. O símbolo niceno constantinopolitano. Nós não rezamos ele em qualquer situação, em qualquer circunstância, só em momentos muito solenes, festa da padroeira, né? Ou do padroeiro. Em alguns momentos da quaresma, rezamos o símbolo niceno constantinopolitano, né? Que é esse credo mais extenso. Nós, habitualmente, rezamos na celebração eucarística, professamos a nossa fé com o credo que a gente está acostumado a rezar mesmo. Esse credo que a gente aprende desde a catequese, né? Então, nós vamos fazer uma meditação de parte por parte. E eu espero do fundo do meu coração que você realmente goste, né? E que você entenda por que é que fazemos a profissão de fé. Por que desse atestado, né? De que cremos realmente. E vocês vão atestar isso no dia da crisma de vocês. Que vocês creem. Estou aqui porque creio. Absolutamente só nisso, né? Então, a gente começa, antes de a gente começar, eu não posso iniciar um encontro sem uma oração, pelo menos ao Pai Santíssimo e a Maria Santíssima. Eu não posso ficar assim. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, nós, nos primeiros séculos, né, em que pediam para ser cristãos, né, toda pessoa que se convertia ao cristianismo, nos primeiros séculos, né, quando nossa igreja estava se firmando, toda pessoa que se batizava e gostaria de permanecer nesta fé porque acreditava na autenticidade dela, né, através dos testemunhos dos apóstolos de Jesus. Então, elas tinham um tempo para receber o batismo. Elas precisavam de um tempo para poder, uma espécie de catequese. Elas ficavam um determinado período de reflexão, de ensinamentos, até chegar ao dia do batismo. E dentre outras coisas, era explicado o creio, ou credo, né? Então, os tesouros que a fé em Jesus contém. Então, havia, logo na igreja primitiva, essa preocupação em mostrar os ensinamentos de Jesus e ensinar essas pessoas a professar essa fé.
experimentá-las na sua vivência, transformá-las em testemunho e, sobretudo, professar que aquilo realmente é o que elas acreditavam, né? E proclamavam diante de todos os cristãos, depois que estava tudo preparado, que aquela pessoa tinha tido uma experiência, né, assim, tocante com Jesus, mesmo ele não estando mais entre nós aqui, já tendo ascendido aos céus, né? Mas ficaram os apóstolos, ficou Pedro, ficou Tiago, ficou João, né? Ficaram todos, Bartolomeu. Então, todos eles, quando Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, e quando Jesus disse a Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pedro e todos os outros 11, todos os outros 11, perdão. Judas não se conta, Iscariotes. Todos os outros 11 receberam a mesma missão. A missão de levar a boa nova, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a esses primeiros cristãos a vivência de quem é Jesus. Depois dessa preparação toda, eles aprendiam a professar a fé através do credo. E no século III, há documentos escritos que transmitem o creio mais antigo, ou seja, o símbolo niceno-constantinopolitano. Esse é o creio mais antigo que a gente só reza se a gente tiver com um jornalzinho. Tem pessoas, minha mãe conseguiu, minha santa mãe, que já está na Pátria Celeste, ela conseguiu memorizar o símbolo niceno-constantinopolitano. Era uma beldade. Eu adorava ver minha mãe dizer o símbolo niceno-constantinopolitano. Ela conseguiu. Eu não consegui. Eu não tenho a mesma perseverança dela, não. Eu dou minha cara à tapa. Porque ele é extenso. Se você pegar um jornalzinho de uma missa solene, depois eu vou colocar o símbolo niceno-constantinopolitano lá no grupo, para você ver como ele é extenso, né? Então, esse era o credo mais antigo, e no século III ele já era rezado, já era pronunciado, ele já era recitado, né? Então, a gente começa pelo credo que a gente tem hoje, tá? Creio em Deus Pai Criador. Quando a gente diz assim, creio em Deus Pai Criador, a gente está atestando que Deus é todo-poderoso. Se a gente pegar o livro de Gênesis, o capítulo 1, nós vamos ver o poderio do Senhor ao criar o universo, todas as galáxias, conhecidas e desconhecidas, os planetas, todo esse sistema que nós estamos, né, naturalmente falando, toda essa questão das órbitas, lei da gravidade, leis universais, isso tudo é supremacia que vem do Senhor. Então, quando nós vamos rezar o credo que dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos crendo em que Ele é Deus, que Ele é Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, e que Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. Só Ele é capaz de criar tudo que existe, tudo que é. Essas coisas materiais, óculos, isso aqui é invenção humana. Eu falo de natureza, eu falo de regras, de leis que foram criadas na supremacia de Deus, primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando nós iniciamos o credo, que dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E no símbolo niceno-constantinopolitano vai mais além, Criador das coisas visíveis e invisíveis. As invisíveis, os anjos. Nós não vemos os anjos, mas Deus é criador de todos os anjos, né? Então, coisas visíveis e invisíveis, professamos que cremos em Deus, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Existem pessoas que não acreditam em Deus? Existem. Aos montes, às toneladas, né? Mas isso é uma religião deles.
crer também é uma religião. Crer é uma religião. Não crer também é uma religião. E aí a gente se limita a ficar na nossa, respeitar, desde que não hajam agressões, né? Quando eu convivo bem com pessoas que não acreditam em Deus. Se ela for agressiva, eu digo, olha, você vai me dar licença, que eu preciso ir ali, né? Jamais eu vou bater boca com um ateu, porque eu não preciso, e Deus muito menos, né? Para mim, basta eu crer que Ele é o Criador de tudo que existe, é o Criador de tudo que é e de tudo que será. Então, os cientistas, eles foram descobrindo que o mundo e o universo tiveram um começo, né? Porque a classe mais cética que você pode experimentar, cuja porcentagem de ateus é grande, é nos cientistas, na ciência. Eles acreditam naquilo que é palpável, naquilo que eles veem, naquilo que eles não veem, eles não acreditam. Muito menos na existência de Deus. Mas existem alguns que ficam com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu não creio, mas eu vou pesquisar, né? Então, tem cientistas que descobriram que o universo, o mundo, tiveram um começo. E esse começo foi obra de Deus. Louvado seja Deus por isso, né? Não é toda a ciência que está perdida, graças a Deus. Com uma finalidade, a harmonia entre todos os seres como fonte de felicidade. Se você pegar Gênesis capítulo 1, você vai ver que ao término de cada narração do que Deus criou, o autor diz, e Deus viu que aquilo era bom. Se você pegar, eu adoraria que você estivesse com sua Bíblia na mão. Ou que depois desse vídeo você fosse para Gênesis capítulo 1, porque você vai, não é invenção de Vânia, tá lá, né? Deus é amor. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Por mais feia esteticamente que você ache uma pessoa, ela é imagem e semelhança do Senhor. Porque tudo que nós vemos é fruto do que a gente ouve e do que a gente assiste e do que tentam colocar na nossa cabeça como verdade. Mas se formos analisar bem, não existe ninguém feio neste mundo. Ninguém feio. Existe até uma brincadeira, né? Que Silvio Santos inventou, que é, não existe mulher feia, existe mulher que não usa jequiti, né? Assim, então, pegando esse gancho, eu digo, não existe ninguém feio. Existem pessoas feitas à imagem e semelhança do Senhor. A beleza nós encontramos quando a gente se propõe a conhecer o outro intimamente. Então, a feiura de uma pessoa não vai ser determinada por esta casca de fora, que eu chamo de automóvel da nossa alma. O nosso corpo é um veículo da nossa alma. Nossa alma dirige nosso corpo. Nós vamos com as faculdades mentais em dia para o lugar que onde quisermos ir, pretendermos ir, tivermos o destino de ir. Porque este automóvel, que é o nosso corpo, vai guiando a nossa alma. Uma vez que nos desenlaçamos desse corpo com a morte, nossa alma volta para Deus, né? Então, nós não precisamos mais estar nos locomovendo na terra. Então, a casca, este invólucro em que nós estamos presos, porque estamos presos, estamos neste plano, né? Igreja padecente. Então, neste invólucro que nós estamos, se a gente é superficial a ponto de ver a beleza de uma pessoa apenas por conta da capa, nós estamos, às vezes, perdendo a grande oportunidade de enxergar o Cristo que vive nela. Então, a beleza ou a feiura de uma pessoa, ela só pode ser determinada quando nós nos propomos a enxergá-la, mas a enxergá-la desnudos, despidos do ego ou do preconceito. Porque em todos nós existe a dualidade. Nós somos 50% bem, nós somos 50% mal. Isso é incontestável. A única pessoa
As únicas pessoas, eu posso por assim dizer, que não tiveram esta dualidade, em hipótese alguma, foram Maria Santíssima, que foi templo de Nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro sacrário que Jesus habitou, Maria Santíssima, concebida sem pecado, logo sem defeitos, só virtudes. E a segunda pessoa, Jesus, livre de todo o pecado original, ele e qualquer outro tipo de pecado. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, por ser sua mãe, por ser escolhida desde toda a eternidade, desde a culpa de Eva e de Adão, para ser mãe de Jesus, essas duas pessoas livres, isentas do pecado. Digam os protestantes o que eles quiserem, entra por este e sai por este. É assim que funciona comigo. Respeito, mas não absorvo. Porque a fé que eu professo diz que creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E para quem é todo-poderoso, uma mulher pode permanecer virgem depois do parto. Assim foi com Maria Santíssima. Então é neste Deus que eu creio e por isso que eu creio na virgindade de Maria, né? Então, a Bíblia não pretende ensinar verdades científicas. Ela traz a narração simbólica da história de Adão e Eva, Caim e Abel. É a história de todos nós. No pecado de Adão e Eva, estão representados o nosso orgulho, rebeldia, egoísmo e desamor. A Bíblia não pretende provar nada para cientista nenhum, para ateu nenhum. Não. A Bíblia é para quem crê. Só que de Bíblia a gente vai falar bem em setembro, que é o mês da Bíblia. Se Deus quiser, eu estiver por aqui perturbando vocês, né, com meu sermão. Mas, enfim, é isso. Quando nós dizemos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, é nisso que a gente está falando. Vamos adiante. E em Jesus Cristo, seu único filho, que eu já dei uma pincelada, né? Seu único filho. Jesus é homem como nós. Ele só não teve uma coisa que nós temos, o pecado. Jesus, a única exceção de Jesus na natureza humana, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o pecado, ele não tem. Se a mãe dele já foi concebida sem pecado, muito menos ele. Nenhum pecado, muito menos a culpa de Adão e Eva. Nós sim. Nós, réis mortais, temos a culpa de Adão e Eva, por isso que a gente deve providenciar, batizar os nossos filhos o quanto antes, os nossos afilhados o quanto antes. Nós não podemos cair na esparrela de deixar um afilhado muito tempo sem se batizar, não. Porque ele continua caminhando com a culpa original de Adão e Eva. Fora os pecados que ele vai cometer, porque ele é um ser humano dual, que tem o bem nele e tem o mal. Então, ele precisa ser batizado para que essa culpa original seja extinta. Recebeu corpo e alma humanos, trabalhou com mãos humanas na oficina de Nazaré, amou-nos com coração humano. E olhe lá, porque tem gente que, sinceramente, a gente sabe que, por mais que ela tente, ela não consegue amar, né? Mas já é uma outra esfera, né? Tem um monte de questões envolvidas em pessoas que são assim, né? Mas Jesus amou-nos da mesma forma humana, da mesma forma que nós podemos amar, né? Deus fez uma experiência humana na pele de Jesus, na carne de Jesus, né? Ele quis conviver entre nós e fez segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso experimentou as emoções, sentiu fome, sede, frio, cansaço, foi tentado, como nós somos, né? Mas resistiu. Porque Jesus é Deus. Ninguém sobressai a Deus, né? Ninguém explica Deus. E até mesmo de medo diante da morte. Porque todo mundo tem medo de morrer, né? Eu até que perdi um pouco, confesso a vocês. Perdi. Não foi porque minha mãe morreu, não. Há uns tempos já eu venho bem relaxada em relação à morte, sabe?
Mas ele sentiu medo, ele foi tentado pelas almas tíbias. Quando ele estava lá no Horto das Oliveiras em oração, os apóstolos caíram no sono profundo e ele lá tentado pelas almas tíbias, né? Então, muita gente que agoniza, inclusive sou devota do preciosíssimo sangue de Jesus, quando tem a oportunidade de rezar o terço, a gente pede pelos moribundos para que eles não sofram esses ataques das almas tíbias, né? E superou esse medo ao aceitar a vontade do Pai. Jesus superou o medo da morte ao aceitar a vontade do Pai.